Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos agora iniciar a carta de Paulo aos Efésios e eu te convido nesse instante para, mais uma vez, chamar sua família, reunir os seus e criar esse hábito bom de ler a palavra e de deixar plantado no chão da sua casa a semente do Evangelho, para que os nossos filhos, nossas famílias cresçam sadias e sejam integradas ao reino de Deus pela salvação em Cristo Jesus. Então se inscreva aí no nosso canal e vamos divulgar, participar ao máximo, sendo instrumentos de Deus para abençoar a gente. A carta de Paulo aos Efésios faz parte, junto com a de Colossenses, das 4 cartas que ele escreve na prisão de Roma entre 60 e 61, mais possivelmente início de 61, né? É a carta que é o auge de Paulo, é uma carta assim que todos gostam de ver, todos gostam de ouvir, de ler, e é uma carta cheia de detalhes. Alguns chegam até a pensar não na autoria de Paulo, mas é um absurdo, né? Porque a linguagem muda um pouquinho. Paulo usa aqui nessa carta mais ou menos umas 70 palavras novas que ele não usa nas outras. Entenderam? Mas é porque a mente de Paulo foi viajando, o Espírito de Deus foi iluminando a mente desse homem e ele foi crescendo. Então não tem como, você vai lendo, sua linguagem vai mudando também. E é uma carta importante porque é para uma cidade importante, né? É a cidade onde Paulo ficou no mínimo 3 anos ali evangelizando, conforme Atos 18. E conforme Atos 20 é o lugar onde Paulo despede dos presbíteros da igreja lá em Mileto, né? E faz aquela despedida emocionante, bonita. E agora Paulo aqui preso vai fazer essa carta e possivelmente Tíquico é que vai ser o portador da carta junto com a de Colossos, né? Você vai observar isso aí. Essa carta tem uma similaridade muito grande com Colossenses, né? Ele vai usar muito as palavras aqui. Sou um prisioneiro de Cristo, eu sou um detento no Senhor, né? Então eu estou algemado em Cristo Jesus. Então ele vai usar muito essas características. Então eu te convido para que nós nesse instante iniciemos e no processo eu vou trazendo para vocês todas as informações que tem nessa carta. É muito boa de se ler, mas eu penso que por hora é o suficiente. Convém salientar também que alguns autores, durante algum tempo, hoje nem se discute mais isso, eles pensam que essa carta aos Efésios aqui é a carta aos de Laodiceia que, entre aspas, está perdida. Porque eles dizem que possivelmente alguém fez uma cópia daquela lá e trouxe para Éfeso, porque aqui no início, na introdução, Paulo não introduz e não faz as mesmas saudações que se faz nas outras cartas comuns dele. E pela proximidade, pela ligação afetiva entre Paulo e Éfeso, essa carta teria que ter isso. E eles dizem que não, tá bom? É só um pano de fundo aqui para a gente iniciar. E Paulo começa dizendo na carta assim, ó, Paulo é o autor, né? Apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, ele é um emissário de Jesus, enviado de Jesus, por vontade de Deus. De novo, ele faz questão de dizer que não foi, ele está ali, não foi porque ele quis, não foi um chamado dele, foi vontade de Deus para a vida dele, o chamá-lo para ser um apóstolo, um enviado. Aí ele está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso. Então, quando ele diz aos santos, ele está falando aos separados. Então, a todos os gentios, a todos que estão ali na cidade de Éfeso. Tá bom? Então, vamos lá então. Santos aqui é separados, hagios, né? No termo grego. Ou seja, é aquela mesma ideia do texto hebraico, que foi separado por Deus para servir a Deus no chão dessa terra. E fiéis em Cristo Jesus. Aí ele de novo, ó, graça a vós outros e paz.
Então ele deseja aos irmãos ali a graça e paz. A palavra graça é essa questão mesma, é da ideia do encanto, da maravilha, né? Caris. E ao mesmo tempo que a ideia do encanto, da maravilha, dá a ideia de que essa graça é algo que o homem não merece por si mesmo. É dom de Deus, é favor de Deus, é graça de Deus, favor imerecido. E paz, essa paz aqui, no grego é eirene, que no hebraico é shalom, né? De onde nasce a palavra Jerusalém, Jerusalém, né? Jerus é cidade, Jebus, cidade da paz, que de paz teve muito pouco naquele lugar, né? Mas é num cenário de guerra, de batalhas o tempo todo. Então você vai perceber que essa paz, eirene, shalom, ela não é usada só no sentido negativo, de ausência de tribulações, de dores, de angústia, não. Tá? É a paz que coloca o homem num padrão elevado diante de Deus, para ele viver assim, acima das dores deste mundo. Ou seja, é paz em meio às circunstâncias adversas. Então, Paulo está desejando graça e paz aos irmãos da parte do nosso Pai, Deus, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Kyrios, que habita o nosso coração. Aí ele vai fazer do verso 3 ao verso 14 uma oração longa e complicada até de se entender, em termos lindos, bonitos, difíceis, mas eu quero ler com vocês, porque é praticamente ininterrupto, não vai ter ponto final, só vai ter ponto final mesmo só lá no verso 14. Então vamos lendo e vamos aprendendo. Amados, diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dá mais ideia de um lírico louvor expressado por Paulo em oração, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então esse Deus nos abençoou com bênçãos espirituais, ou seja, está para além dessa bênção momentânea que a gente adquire na terra, de ter a casa, ter o carro, ter isso, ter aquilo, de conquistas humanas. Está falando de conquistas celestiais, de conquistas eternas, daquilo que nos vem dos céus, do alto, são aquilo que dura eternamente em nós. Então bendito seja esse Deus. Assim como esse Deus Todo-Poderoso, verso 3, nos escolheu nele em Cristo, nos escolheu em Cristo, ou seja, a escolha minha que Deus fez em mim e você no chão da terra, ela aconteceu em Cristo. E por que em Cristo? Porque em Cristo é que o mundo foi reconciliado com Deus desde sempre. Ou seja, Cristo é antes da cruz, é antes de Jesus. Jesus é o Cristo, o eterno. O mundo foi criado assim, como eu tenho dito. Então, Deus nos escolheu nele. Essa palavra escolheu aqui é importante a gente entender, né? Essa palavra escolheu, porque você vê que não tem nada extraordinário em eu escolher Deus. A graça, o extraordinário, a maravilha é quando nós no processo somos escolhidos em Cristo. A cruz se manifestou para isso. Antes da fundação do mundo, e quando ele diz antes da fundação do mundo, choca a mente humana que tem um pensamento linear, passado, presente e futuro. Então Deus não tem isso, mas a expressão de Paulo é para mostrar para mim e para você que a escolha que se efetivou em mim aqui nessa existência, nesse tempo e no espaço, ela não é daqui, ela é eterna. A cruz é eterna, né? Para sermos o quê? Santos. De novo a palavra santo, hagios, separados. A palavra santo aqui é justamente isso. Você foi separado para viver diferente. Não tem sentido Deus te separar para você viver da mesma forma. É como um animal que era separado para ir para o sacrifício, para ser apresentado diante de Deus no Velho Testamento. Ele não podia ter defeito, ele não podia ter mancha. Era aquilo que seria ofertado a Deus. Então, eu fui separado para ser sempre oferecido a Deus como louvor, amados. É assim que é, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Ele nos predestinou para Ele. De novo a ideia. E em amor, aí você vai perceber mais uma vez o amor de Deus manifestado desde sempre, na eternidade, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse alguma coisa criada,
Deus nos chamou para isso. É isso que choca os humanos. Nos predestinou para Ele. Aí diz o texto, para a adoção de filhos. Essa palavra também tem um significado importante no grego. É o poder do pai sobre o filho, a adoção. Ou seja, a adoção no Império Romano carregava algo tremendo, porque o pai carregava sobre o filho um poder de vida e de morte. O pai podia vender o filho a hora que quisesse, vendê-lo como escravo, podia até levá-lo à cruz, matar o filho. O pai tinha esse poder dentro de Roma. Então a adoção tem a ver com isso. Ou seja, um pai podia vender um filho até 2 vezes, vendia e tornava a comprá-lo para mostrar o valor do filho, mas quando ele vendia pela 3ª vez, ele já não tinha o direito de comprá-lo novamente. Aí ele já entrava o processo de adoção. Quem comprou pela 3ª vez já ia em um pretor, um magistrado romano, e efetivava a adoção. E esse adotado, ele esquecia da família anterior, era desvinculado da família anterior e ele passava a ter todos os direitos da família atual. Então, ou seja, Deus nos adotou em Cristo Jesus. Ele nos tirou das garras do mundo. Eu andava sem herança, sem Deus, sem ninguém no mundo, e Deus me adotou. Isso é amor, amados. Isso é graça. É em Cristo que tudo isso acontece, a adoção nossa, de qualquer ser na terra. Você vivia aí preso, grilhoado neste mundo, tendo como pai o inimigo, mas Deus te chamou, Deus te adotou em Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, o seu bom propósito, segundo a sua boa vontade, o seu propósito bom, bem, justo, ele nos fez isso conforme a vontade. Para quê então? Para louvor da sua glória, da glória de sua graça, ou seja, para louvor da glória de sua graça. Então essa expressão glória vai aparecer demais aqui nessa carta. Paulo vai usar muito isso, amados. Essa glória de Deus manifestada em Cristo, excelente. Eu fui separado, eu fui adotado para louvor do Senhor. Então eu fui separado como aquele animal que é ofertado a Deus, que não pode ter mancha, não pode ter defeito. Ou seja, eu não fui separado para viver da mesma forma que eu vivia antes. Eu sou nova criação. E isso é para o louvor da glória do nosso Deus, da sua graça. Graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Isso é tremendo. Vai gravando esses textos que é uma oração só. No qual Jesus temos a redenção. Olha a palavra redenção de novo aí aparecendo. Está vendo? Essa palavra é poderosa também no grego. Porque, como eu já disse anteriormente, ela tem essa característica de libertar você da escravidão, tirar você da escravidão, tirar você do processo de uma guerra. Você que estava inserido no processo de guerra, né? Estava aí na lista de ir para uma guerra, essa redenção pode ir lá e te tirar. E pode essa redenção te livrar até de uma pena de morte que você tenha cometido em função de algum crime. A redenção é isso, é profunda. Eu estava escravizado e Deus pagou por mim, me redimiu e me chamou para me viver em liberdade. Isso está no verso 7, no qual Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, foi tudo pelo sangue. E qual o preço que Deus pagou? A vida. Se deu por nós na cruz. Jesus é a expressão exata do ser de Deus e o sangue dele é que nos cobre. O preço de sangue, nós somos comprados com preço de sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, essa riqueza da graça de Deus é algo que vai chocar a gente o tempo todo, amado. Como é que eu vou explicar a graça de Deus? É mistério, é magnífica, é enigmática, é maravilhosa, é poderosa, graça de Deus, diz o texto. Aí diz o verso 8, essa graça maravilhosa que Deus derramou abundantemente sobre nós. Essa palavra derramou, Paulo gosta muito dela, tem a ver com um derrame, um enxágue, uma torrente que vem sobre nós. É o mesmo texto que ele usou na carta aos Romanos, lá no capítulo 5. Quando ele diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Então
derramou abundantemente, porque onde tinha muito pecado em nós, Deus veio e lavou-nos e derramou sobre nós a graça, perdoando todos os nossos pecados sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então, essa palavra sabedoria e prudência, inteligência, é aqui Sofia, no grego, eram as palavras que os gregos mais falavam, eram os que eles mais buscavam, era essa sabedoria. E Paulo está dizendo aqui que em Cristo Jesus eu fui cheio de sabedoria e cheio de inteligência, de prudência. E a sabedoria está muito ligada com a mente, com as coisas do eterno, com a percepção da minha vida em Deus. É algo mais não prático, mas ligado à mente. Já a inteligência tem a ver com aquela capacidade que Deus me deu de na vida aplicar esse conhecimento eterno, sábio que Ele me deu na vida, nas decisões da vida, de realizar os atos meus na vida. Então isso é inteligência. Então Ele está dizendo que em Cristo nós somos completos. Eu não preciso de nenhuma sabedoria deste mundo para me achegar a Deus. É por meio de Jesus. Nele estão escondidos, ocultos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aí diz o texto: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu bom propósito que propuseram em Cristo. Ou seja, de novo Paulo vai falar desse mistério, e o mistério aqui não tem a ver com esse mistério que é específico para uns, vamos procurar esse mistério, não. O mistério que Paulo está dizendo aqui é algo que outrora estava oculto, e que Deus agora no tempo se revelou a todos nós. Ou seja, os oráculos de Deus que estavam ocultos, todo mundo andava buscando, está revelado em Cristo. Então você quer conhecer Deus, você pode até tentar pela vida da ciência e entrando para o mundo da quântica, para o mundo do núcleo do átomo, para ver se você acha a molécula de Deus. Não vai encontrar ali. Você encontra Deus em Cristo Jesus. É ali que está Deus revelado. Esse é o mistério. Deus em nós por meio de Jesus, se revelando aos gentios, unindo todo mundo. E desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, ou seja, o seu bom propósito que propuseram em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Ou seja, então ele está mostrando mais uma vez que esse mundo dividido, rachado, desde a queda, brancos e pretos, pobres e ricos, bem e mal, luz e trevas, esse mundo quebrado, rachado, que dividia as nações, os povos, Deus fez convergir tudo para Jesus. Jesus é em quem Deus nos une novamente e se torna tudo igual, tudo se converge. A difusão que ocorreu lá na queda, espalhando o mundo, dividindo o mundo, é tudo conectado e voltado novamente para Jesus, no ponto Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Na plenitude dos tempos, eu já falei lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, 1, do verso 20 em diante. Ou seja, é justamente aqui, plenitude, é aquele momento auge que Paulo está dizendo. E Paulo está fazendo, quando ele fala de convergir para Jesus, é justamente isso. Porque quem é que uniu o mundo, as nações naqueles dias? Foi o Império Romano, e Paulo está falando aqui de Roma. Aquelas nações, países que brigavam entre si, Roma com sua Pax Romana, uniu todo mundo novamente em torno dela. E Paulo está dizendo, não, no mundo espiritual, em todos os cantos, Jesus é para quem tudo converge. Nós estamos em Cristo. Então, fique tranquilo, se você está em Cristo, você está seguro, apenas permaneça nele. Diz o texto, nele digo, Jesus, no qual fomos também feitos herança. Está vendo? A ideia de alguém que não tinha nada no chão da terra. Eu vivia perdido, sem rumo. Conquanto eu tenha pais aqui na terra, progenitores, para além daqui eu não sei de mais nada. Eu só sei que eu não tinha herança, eu nem sabia para onde ir. Agora eu tenho uma herança. Eu fui predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua boa vontade, o seu beneplácito.
Tá vendo? Ele nos chamou para isso, amados. Eu sou herança, eu sou santo, sou separado, eu fui adotado em Cristo, eu tenho os mesmos direitos de Cristo. Eu sou filho agora adotado e recebo toda a legitimidade dessa família celestial, em quem Deus fez tudo convergir para Jesus. E qual a finalidade disso? Verso 12. A finalidade é de sermos para o louvor da sua glória, como já foi dito isso lá no início. No verso 4, verso 5, verso 6. Eu fui chamado para louvor da glória de Deus, amados. Para que essa glória de Deus manifestada em Cristo também se manifeste através de mim ao mundo, através de você. Nós somos chamados assim para vivermos dessa forma, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aí diz o texto, olha, final do verso 12: nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós que de antemão não esperamos na política, nem nisso, nem naquilo, nem no dinheiro, nem no poder, nem na inteligência. Nós esperamos em Cristo, em quem estamos conectados, laçados com Cristo, estamos presos em Cristo, adotados em Cristo. Então pronto, isso guarda a minha vida em segurança. Verso 13: em quem Jesus, também vós, eu e você gentios, vós os gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, né? Que é Jesus, o verbo, o evangelho da vossa salvação, tendo nele Jesus, no evangelho, também crido. Quando você creu, tá vendo? Você foi separado, mas no processo você crê. Onde que casa um outro eu não sei. Eu só sei que quando você creu, diz o texto, você e nós, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fostes selados. A palavra selo aqui também é importante. Porque no Império Romano não tinha correio postal como o nosso ainda. O Império tinha o correio postal dele, mas era só para ele. Os outros não. Cartas como essas, que eram feitas em pergaminhos, rolos de pergaminhos, eram junco de uma planta que crescia nas margens do Nilo, e de uma muito fininha, e que, se guardado em lugar fora de umidade, conservavam muito tempo. Elas eram escritas em rolos, depois amarrado, e ali colocava um selo. Nesse selo é que tinha aí o destinatário para quem ia. Pronto. Até os dias de hoje é assim, você é selado, ou seja, você está em processo, você está indo no processo. Nesse processo eu fui selado pelo Espírito de Deus. Eu estou marcado, eu sou de Deus. Eu sei para onde que essa carta viva aqui, Mazinho, está indo. E nesse processo aqui, até chegar lá no céu, até chegar no seu destino final, essa carta, diz o texto, né? Esse selo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha quantas vezes que aparece a palavra glória, para você ver. E olha que eu fui selado. Essa carta está selada. E enquanto ela não chega lá, ela está penhorada. A palavra penhor aqui é comercial. Quando eu queria fazer um empréstimo, eu não tinha, né? E eu queria dar garantia àquele banco naquele dia, eu levava um penhor, algo de valor, e deixava lá, ó. Eu vou penhorar aqui minha casa, eu quero 100 mil reais, mas eu quero penhorar a minha casa. A minha casa ficava com penhora, com garantia de que eu pagaria. Então essa é a certeza, a garantia de que eu vou chegar lá, de que você vai chegar lá, que nesse trajeto, passando por este mundo de dores, tá vendo? Esse mundo de ambivalências, de crises, de doenças, de mortes, de tudo, eu estou selado e eu estou penhorado. Deus vai vir me resgatar naquele grande dia. Eu tenho certeza que é essa convicção que nos faz estar aqui. Eu ando pelo chão da terra, mas tem um selo aqui, o Espírito. Eu estou penhorado. Eu estou penhorado. Isso é garantia, amados. Propriedade de Deus eu sou. Eu estou comprado. Até aquele dia do resgate do louvor da glória de Deus, quando nós o veremos face a face. Vamos orar nesse instante. E eu queria que você lembrasse de tantas palavras lindas que foram colocadas aqui. Você foi adotado, amados. Você foi chamado à paz para viver para além de um padrão deste mundo, das circunstâncias. Você foi chamado em graça, caris, encanto, maravilha. Você foi adotado em Cristo.
Você foi separado para você ser entregue como louvor sempre a Deus. Olha que coisa linda. Você foi redimido. Deus te libertou da morte, te redimiu. O Deus tem poder sobre sua vida. Você está guardado, você está selado, você está penhorado. Então descansa seu coração em onde você estiver agora. Clame por sua vida, sua casa, nessa certeza de que o Pai está aqui conosco, cuidando de nós. Vamos orar de todo o nosso coração. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus, nossas famílias diante de Deus nesse instante. Pai, obrigado por estarmos juntos. Obrigado porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado porque o Senhor nos amou com amor eterno. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou no chão da terra. O Senhor nos adotou em Cristo. O Senhor nos deu o Teu Espírito, o Senhor nos selou. E o Senhor tem nos guardado de todos os dias más deste mundo. O Senhor tem nos guardado de todos os principados e potestades. O Senhor tem nos livrado de tantas dores, de tantas mortes. O Senhor tem dado-nos vida e vida em abundância. Obrigado pela produtividade, pela graça de estarmos juntos. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui iniciando a leitura de uma nova carta. Então cubra-nos com Teu sangue. Guarda cada irmão, cada irmã. Leva-nos à sala do trono, leva-nos à dimensão da fé, ministra sobre nós aqui o Teu poder. Agora, Pai, sê conosco e ajuda-nos a ser uma bênção também na vida de outros. Sim, Pai, para que muitos sejam pacificados, guardados e cobertos pelo Teu sangue. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai. É assim que nós, em Cristo Jesus, oramos gratos por tudo. Tudo, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.